E aí galera, bem-vindos à Literatura do Medo. Hoje estou trazendo para nós um conto de horror ou terror, né? Tem um pouco dos dois. O Soldado Jacob, de Medeiros e Albuquerque. E antes de começar, já vou pedir para vocês aquele like. Quem não se inscreveu ainda puder se inscrever e dar aquela força, eu agradeço. Então vamos lá, O Soldado Jacob. Paris, 3 de dezembro de... Não lhes farei uma crônica de Paris, porque, enfastiado de rumor e movimento, tranquei-me no meu simples aposento de estudante. E lá fiquei, durante 2 semanas. É verdade que esse tempo foi bastante para cair um ministério e subir outro. Mas quer a queda, quer a subida, nada tem de interessante. Assim, limito-me a contar-lhes uma visita que fiz ao Hospital de Charité, da qual me ficou pungente recordação. O Hospital da Charité é dirigido pelo célebre psiquiatra Dr. Luiz, cujos estudos recentes sobre magnetismo tanta discussão têm provocado. De fato, o ilustre médico tem ressuscitado, com o patrocínio do seu alto valor científico, teorias que pareciam definitivamente sepultadas. Não é delas, porém, que lhes quero falar. Havia no hospital, há 23 anos, um velho soldado maníaco, que eu, como todos os médicos que frequentam o estabelecimento, conhecia bastante. Era um tipo alto, moreno, anguloso, de longos cabelos brancos. O que tornava extraordinária sua fisionomia era o contraste entre a descarregada, os dentes e os cabelos alvíssimos, de um branco de neve imaculada, e os indescritíveis olhos em fogo, ardentes e profundos. A neve daqueles fios alvos derramados sobre os ombros e o calor daqueles olhos que porejavam brasas atraíam invencíveis a atenção para o rosto do velho. Havia, porém, outra coisa para prendê-la mais. Constantemente, um gesto brusco e mecânico, andando ou parado. Os seus braços encolhiam-se e estendiam-se nervosos, repetindo alguma coisa que parecia constantemente querer cair para cima dele. Era um movimento de máquina, um solavanco rítmico de pistão, contraindo-se e distendendo-se regular e automaticamente. Sentia-se bem, a mais simples inspeção que o velho tinha diante de si, um fantasma. Qualquer alucinação do seu cérebro demente e forcejava por afastá-la. Às vezes, quando os gestos eram mais bruscos, o rosto assumia um paroxismo tal de pavor que ninguém se furtava à impressão terrificante de tal cena. Os cabelos ouriçavam-se sobre sua cabeça. Era um fenômeno tão francamente visível que nós os seguíamos com os olhos. E de todas as rugas daquele rosto amorenado, desprendia-se tal influxo de pavor e a face lhe tremia de tal sorte que na sua passagem, bruscamente, fazia-se um silêncio de morte. Os que entram pela primeira vez em uma clínica de moléstias mentais têm a pergunta fácil, vendo fisionomias estranhas e curiosas, tiques e manias que julgam raras, multiplicam-se as interrogações, querendo saber tudo, indagar. Geralmente, as explicações são simples e parecem desarrozoadas. Uma mulher que se expande em longas frases de paixão e arrulha e geme soluços de amor, com grandes atitudes dramáticas. Todos calculam, ao vê-la, que houve, talvez, como causa de sua loucura, algum drama pugentíssimo. Indagado vem-se a saber o motivo de sua demência. Foi alguma queda que interessou o cérebro? E esse simples traumatismo teve a faculdade de desarranjar de um modo tão estranho a máquina intelectual, imprimindo-lhe a mais bizarra das direções? Assim, os que frequentam clínicas psiquiátricas por simples necessidade de ofício esquecem frequentemente este lado pitoresco das cenas a que assistem, desde que o doente não lhes toca em estudo. Desinteressam-se de multiplicar interrogações a seu respeito. Era isto o que me tinha sucedido acerca do velho maníaco. Ele tinha livre trânsito em todo o edifício, era visto a todo instante, ora aqui, ora ali, e ninguém lhe prestava grande atenção. Da sua história nunca me ocorrera indagar outra coisa alguma. Uma vez, porém, eu vinha sabê-la involuntariamente. Nós estávamos no curso. O
o professor Luiz dissertava sobre a conveniência das intervenções cirúrgicas na idiotia e na epilepsia. Na sala estavam 3 idiotas, 2 homens e uma mulher, e 5 casos femininos de epilepsia. O ilustre médico discorria com a sua clareza e elevação habituais, prendendo-nos todos à sua palavra. Nisto, entretanto, o velho maníaco, conseguindo iludir a atenção do porteiro, entrou. No seu gesto habitual de repulsa, cruzou a aula, afastando sempre o imaginário vulto do espectro, que a cada passo lhe parecia embargar o caminho. Houve, porém, um momento em que a sua fisionomia revelou um horror tão profundo, tão medonho, tão pavoroso, que de arranco as 5 epiléticas ergueram-se do banco, uivando de terror, uivando lugubremente como cães, e logo após atirarem-se por terra babando, escabujando, entremordendo-se com as bocas brancas de espuma, enquanto os membros em espasmos agitavam-se furiosamente. Foi de uma dificuldade extrema separar aquele grupo demoníaco, de que, sem tê-lo visto, ninguém poderia fazer uma ideia exata. Só, entretanto, os idiotas de olhos serenos acompanhavam tudo, fitando sem expressão o que se passava diante deles. Um companheiro, ao sairmos nesse dia do curso, contou-me a história do maníaco, chamado em todo o hospital o soldado Jacob. A história era simplíssima. Em 1817, por ocasião da Guerra Franco-Prussiana, sucedera-lhe em uma das pelejas em que entrara rolar gravemente ferido no fundo de um barranco. Caiu sem sentidos, com as pernas dilaceradas e todo o corpo chagado da queda. Caiu deitado de costas, de frente para o alto, sem poder mover-se. Ao voltar a si, viu, porém, que tinha sobre si um cadáver, que, pela pior das circunstâncias, estava deitado justamente sobre o seu corpo, rosto a rosto, frente a frente. Era 20 metros ou mais abaixo do nível da estrada. O barranco constituía um extremo afunilado, no qual não havia meio de fugir. Não se podia afastar o defunto. Por força, ele havia de descansar ali. Demais, o soldado Jacob, semi-morto, não conservava senão o movimento dos braços, e esse mesmo muito fraco. O morto, uma chaga imensa, não lhe obedecia à vontade, jazia inerte. Como deve ter sido medonha aquela irremissível situação. Ao princípio, cobrando um pouco de esperança, ele procurou ver se o outro não estaria apenas desmaiado, e sacudiu vigorosamente. Com o fraco vigor dos seus pobres braços, tão feridos. Depois, cansado, não os podendo mais mover, tentou ainda novo esforço, mordendo o soldado, caído em plena face. Sentiu como uma repugnância de nojo sem nome a carne fria e viscosa do morto, e ficou com a boca cheia de fios grossos da barba do defunto, que se haviam desprendido. Um pânico enorme gelou-lhe então o corpo, ao passo que uma náusea terrível revolvia-lhe o estômago. Desde esse instante foi um suplício que não se escreve, nem mesmo seja qual for a capacidade de imaginação. Se chega a compreender bem, o morto parecia enlaçar-se a ele, parecia abafá-lo com o peso, esmagá-lo debaixo de si, com uma crueldade deliberada. Os olhos vítreos abriam-se sobre seus olhos, arregalados de uma expressão sem nome. A boca sentava-lhe sobre a sua boca, num beijo fétido, asqueroso. Para lutar, ele tinha um recurso: estender os braços, suspendendo a alguma distância o defunto. Mas os membros cediam ao cansaço e vinham aos poucos descendo, até que de novo as duas caras se tocavam. E horrível era a duração dessa descida, o tempo que os braços vinham vergando de manso, sem que ele, cada vez sentindo mais aproximação, pudesse evitá-la. Os olhos do cadáver pareciam ter uma expressão de mofo. Na boca via-se a língua empastada entre os coalhos negros de sangue, e a boca parecia ter um sorriso hediondo, de ironia. Quanto durou esta peleja? Poucas horas, talvez, para quem as pudesse contar friamente longe dali. Foram eternidades. Para ele, foram eternidades. O cadáver teve, entretanto, tempo de começar a sua decomposição. Da boca, primeiro as gotas e depois em fio, começou a escorrer uma baba esquálida, um líquido infecto e sufocante que molhava a barba, a face e os olhos do soldado, deitado sempre e cada vez mais forçosamente imóvel.
não só pelas feridas, como também pelo terror, de instante em instante mais profundo. Como o salvaram? Por acaso a cova em que ele estava era sombria e profunda. Soldados que passavam suspeitosos de que houvesse ao fundo algum rio atiraram-lhe uma vasilha, amarrada em uma corda. Ele sentiu o objeto, puxou repetidas vezes, dando sinal de sua presença e foi salvo. Nos primeiros dias, durante o tratamento das feridas, pôde contar o suplício horroroso por que passara. Depois a lembrança persistente da cena encheu-lhe todo o cérebro. Vivia afastar diante de si o cadáver recalcitrante que procurava sempre abafá-lo de novo sob o seu peso asqueroso. Anteontem, porém, ao entrar no hospital, achei o soldado Jacob preso num leito, com a camisola de força, procurando em vão agitar-se, com os olhos mais acesos do que nunca, e mais que nunca com a fisionomia contorcida por um terror inanimado e louco. Acabava de estrangular um velho guarda, apertando-o contra uma parede com seu gesto habitual de repulsa. Arrancaram-lhe a vítima das mãos assassinas, inteiramente inerte, morta sem que tivesse podido proferir uma só palavra. E aí, pessoal, curtiram o conto? Quem curtiu, depois me bota um comentário lá. Esse conto está em domínio público, vocês encontram facilmente, né, de Medeiros e Albuquerque. É isso aí, pessoal. Curtiu? Gostou? Dá um like lá pra mim. Quem puder se inscrever no canal, conto com vocês. Tchau, tchau.